A prática da imoralidade sexual é uma das ferramentas mais poderosas empregadas pelo reino das trevas para exercer domínio sobre o reino dos seres humanos. Não há outro pecado na Terra que tenha o potencial de derrubar mais pessoas do que a imoralidade. Quando menciono imoralidade, refiro-me a qualquer forma de atividade sexual fora do contexto do casamento. Na verdade, sempre que a Bíblia lista os pecados, a imoralidade figura entre os mais graves. Depois da idolatria, é considerado um pecado muito mais perigoso do que se possa pensar. Este pecado, em particular, desempenhou um papel significativo em eventos bíblicos, causando mortes em grande escala. Um exemplo disso é a história dos israelitas e do profeta Balaão, encontrada no livro dos Números. Inicialmente, Balaão, o profeta, não conseguiu amaldiçoar os israelitas, pois estavam abençoados por Deus. No entanto, à medida que a história de Balaão progrediu, ele aconselhou o rei moabita Balaque sobre como levar os israelitas ao pecado e à destruição. Esse conselho incluía encorajar os israelitas a se envolverem em atividades sexuais imorais com as mulheres moabitas. Balaão sabia que, embora não pudesse amaldiçoar os filhos de Israel diretamente, a maneira mais eficaz de destruí-los seria levá-los a cometer atos de imoralidade. Dessa forma, seria o próprio Deus quem os destruiria. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que os israelitas começaram a se envolver em imoralidade sexual, a ira de Deus se inflamou contra eles, resultando em uma praga mortal que ceifou a vida de milhares, não apenas centenas, mas milhares deles. O que torna esse pecado ainda mais terrível é o que acontece nos bastidores, muitas vezes não discutido pela maioria das pessoas. É crucial compreender que o sexo foi criado por Deus para o contexto do casamento, significa unir duas pessoas em corpo, alma e espírito, e quando ocorre fora do contexto do casamento, o sexo se desvia de seu propósito sagrado. A primeira vez que essa união foi pervertida está registrada no livro de Gênesis, capítulo 6, os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens. Esse acontecimento não estava destinado a ocorrer, o inimigo distorceu o que é santo, corrompendo-o para seus próprios propósitos. Sempre que Deus estabelece limites, o diabo procura levar os seres humanos além dessas fronteiras. Por exemplo, quando Deus diz que um homem só deve ter relações com sua esposa, Satanás perverte isso para permitir que ocorra entre solteiros. Quando Deus instrui os seres humanos a esperar até o casamento, Satanás insinua que a espera é demasiadamente longa. E quando Deus orienta a manter a pureza e evitar a luxúria, Satanás sugere recorrer à pornografia. É fundamental compreender que, nos bastidores, cada vez que se compromete com esse pecado, abre portas perigosas para a entrada de espíritos demoníacos em sua vida. O mistério subjacente é que o sexo, em sua essência, é 90% mais espiritual do que é puramente físico. Embora duas pessoas se unam fisicamente, o que realmente está ocorrendo é a união de suas almas. Quando isso acontece dentro dos limites do casamento, Deus abençoa essa união e a torna frutífera. No entanto, quando ocorre fora do casamento, há três partes envolvidas: o homem, a mulher e o diabo. Essa combinação cria uma união pouco saudável que retira a virtude, bênçãos e força de cada uma das partes. Sempre que você se relaciona fisicamente com alguém, é como unir dois pedaços de madeira. Quando você os separa, pedaços de cada madeira permanecem ligados ao outro. Isso também acontece nos bastidores quando você continua se envolvendo fisicamente, sua alma fica fragmentada, prendendo-se a cada pessoa com quem você se relacionou. Ao longo do tempo, você descobre que está desenvolvendo várias personalidades mistas porque uma aliança espiritual foi formada. O término não limpa isso automaticamente, pois é uma aliança espiritual. É por isso que muitas pessoas lutam para manter seus casamentos muitos anos depois, pois se ligaram a muitas pessoas, e partes de suas almas fragmentadas foram distribuídas. Tudo isso resulta em uma luta para serem verdadeiramente elas mesmas muitos anos depois. Como diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios 6:16, ou não sabeis que o que se une com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse ele, dois a uma só carne. Quando uma pessoa se envolve em imoralidade sexual, há uma união significativa, enfatizando a seriedade de tais ações aos olhos de Deus. Mesmo que pense ter se relacionado com apenas algumas pessoas, o reino espiritual interpreta isso de maneira diferente, como se tivesse se casado com todas elas espiritualmente. Isso essencialmente significa que, quando um homem e uma mulher cometem imoralidade,
cada pessoa compartilha bênçãos e maldições, unindo-se espiritualmente. Essencialmente, tornar-se um, significa que, se você era alguém que se manteve completamente puro e se envolveu em imoralidade com alguém que tinha várias maldições em sua vida, você também herdará as maldições daquela pessoa. É uma dura realidade, e é por isso que muitas pessoas ao redor do mundo que eram felizes e ativas viram suas vidas mudarem drasticamente após se envolverem com alguém, lidando com depressão, ansiedade e vários desafios. Isso ocorre porque uma transação espiritual aconteceu. Não é apenas quando você se relaciona fisicamente com alguém, também acontece quando você assiste pornografia. Você pode pensar que está sozinho, mas, na verdade, está envolvendo-se com espíritos nos bastidores. Demônios não têm um corpo físico como os humanos, mas a única maneira de satisfazerem seus desejos é manipulando um indivíduo para se envolver em pecados secretos, como pornografia ou masturbação. Esses demônios trabalham em grupos, e, por exemplo, quando alguém do sexo oposto passa, os espíritos começam a semear ideias lascivas em sua mente, sugerindo diferentes maneiras de exercer sua luxúria. Esses espíritos podem trazer consigo outros, como o espírito de sugestão e supressão. O espírito de sugestão pode sugerir ideias como conhecer essa pessoa em particular ou fazer avanços em direção a ela. Após ceder a essas sugestões, o espírito de supressão coloca a pessoa sob pressão para agir de acordo com esses impulsos. O diabo cria o cenário perfeito para que você e aquela pessoa desejada fiquem juntos, dando todos os recursos necessários para cometer o pecado. Se a pessoa desejada não estiver fisicamente presente, o diabo pode seduzi-lo para assistir a filmes impróprios como um substituto para satisfazer esses desejos lascivos. A Bíblia nos adverte a fugir de todas as formas de pecados sexuais, pois nossos corpos são os templos do Espírito Santo. Uma vez que uma pessoa sucumbe a essas tentações e comete o pecado, esses espíritos se fortalecem através desse ato. Por não terem um corpo físico, esses demônios nunca ficarão satisfeitos, e podem usar repetidamente o corpo da vítima para satisfazer seus desejos lascivos, levando a um vício além de seu controle. Mesmo quando desejam interromper, muitas vezes não conseguem por conta própria. Pode literalmente acontecer de terminarem uma oração e, no minuto seguinte, voltarem a cometer o mesmo pecado repetidamente. Isso ocorre porque há uma força adicional por trás desse vício. Após cada ato imoral, a maioria das pessoas experimenta uma sensação de culpa. Essa culpa surge porque retornaram aos seus verdadeiros sentidos, que antes estavam subjugados por forças malignas. Ao cometer o ato, esses espíritos deixam suas vítimas com uma carga de depressão, culpa e sentimentos de desânimo. Portanto, é essencial compreender que cada vez que alguém se envolve em imoralidade sexual, está alimentando e capacitando esses espíritos, formando uma aliança com eles. O objetivo do inimigo é sempre roubar, matar e destruir, e o pecado sexual oferece uma arma extremamente eficaz para atingir nossas vidas. A chave para a vitória está em fechar permanentemente essas portas através da renúncia, confissão e andar em santidade pelo poder do Espírito Santo. Para algumas pessoas, pode ser necessário buscar libertação para expulsar os espíritos parasitas que se ligaram através do pecado sexual. Com Deus, a restauração é possível. O primeiro passo é clamar a Jesus, arrepender-se e pedir ao Espírito Santo para revelar quaisquer áreas de escravidão sexual. Em seguida, absorva as Escrituras, permitindo que a palavra renove sua mente. Elimine quaisquer gatilhos que levem à luxúria, seja vigilante em relação ao que vê e ouve para proteger seus olhos e coração. Busque responsabilidade, compartilhando suas lutas com outro crente, pois é onde o inimigo prospera. Adore secretamente e regularmente, pois quando seu coração está cheio da presença de Deus, não há espaço para o demoníaco. Por último, faça orações de proteção diárias, pedindo a Deus para protegê-lo dos ataques do inimigo e pleiteando o sangue de Jesus sobre sua mente. As forças das trevas pintam a imoralidade como algo divertido, inofensivo e emocionante, mas a verdade é que ela leva a dor, quebrantamento e opressão espiritual. Escolha hoje andar nos caminhos de Deus e buscar a pureza. Agradeço.